Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da última jornada da fase de Liga da Liga Europa. Resultou em vitória para o Futebol Clube do Porto, uma vitória muito importante que assegurou assim o top 8 no evitando o play-off da Liga Europa. E isso, na minha opinião, é muito importante porque vai dar a Farioli 7 dias de descanso e esses 7 dias de descanso de jogo para jogo vai poder o treinador trabalhar mais a condição física dos jogadores, como ele disse na conferência de imprensa, putting more petrol on the tank. E o que ele quer dizer com isso é fazer recuperar os jogadores que estão mais cansados, porque jogar em 3 dias e depois há jogadores que são neste momento insubstituíveis, como o Samu e o Froholt, esses jogadores acabam por ficar mais castigados fisicamente e não conseguem levar o jogo para a dimensão física e para a intensidade física que o Futebol Clube do Porto precisa, ok? Por causa disso, as contratações de Seko Fofana e de Mofi são muito boas, a meu ver, grandes opções de mercado, empréstimos. O Fofana ainda não sabem os contornos do negócio, mas o Mofi é empréstimo a custo zero com a opção de compra de 8 milhões, portanto acho que é um negócio soberbo olhando para o que o treinador quer fazer, que é uma rotação inteligente e uma gestão inteligente dos seus jogadores. O que é que eu quero dizer com isto? Que todos se sentem titulares e todos são úteis para o plantel. Um joga à quinta, o outro joga à segunda. E nestes 7 dias, até o Mofi que teve parado depois do que aconteceu com os adeptos do Nice, eh, é bom para ele recuperar a forma física, é bom para ele se integrar com o plantel, é bom para ele conhecer os jogadores à volta dele. E nestes moldes acho que o Porto está muito bem e esta vitória de ontem foi de facto muito importante porque o Porto agora pode respirar de alívio no que toca ao calendário, só em março é que vai se virar outra vez de volta para as competições europeias, pode pôr o foco todo nas competições internas e eu acredito que o Porto vai voltar outra vez a estar muito forte no campeonato, sem jogos duvidosos ou sem jogos com resultados de 1-0, se calhar vamos ver um Porto bastante mais poderoso no campeonato, porque a gestão de recursos vai ser toda aplicada apenas para o campeonato, ou seja, a equipa vai estar com muito mais oxigênio, muito mais intensidade, muito mais disponibilidade física, de agora até março. E para a semana já vamos ter um jogo muito importante, antes de agora do Casa Pia, mas estamos em véspera de clássico, portanto todos os momentos agora contam e todos os jogos são praticamente finais. Olhando para o jogo com o Rangers, mais uma vez, quem acompanhou a antevisão no Patreon viu que o que eu disse, as fragilidades do Rangers voltaram a ficar expostas pelo Futebol Clube do Porto, ou seja, a variação de flanco na dinâmica de construção de um central para rasgar no lateral oposto funcionou e é uma mecânica muito utilizada e vou-vos explicar aqui no quadro tático o porquê e porque é que essa tática funciona e como é que a mecânica da jogada funciona, ok? O Porto entrou um bocado mal, na minha opinião. A primeira jogada até foi do Porto, recuperou a primeira bola quando o guarda-redes do Rangers bateu na frente, conseguiu ligar na transição. O Rodrigo Mora, os primeiros toques que deu na bola, deu para ver que ia ter um jogo muito bom. Eh, Deu logo para perceber que ele conseguiu ligar a transição ofensiva com qualidade. Mas o Porto, a partir daí, começou a perder uns duelos, começou a estar muito distante uns dos outros jogadores, a falhar alguns passes que não podiam, e a equipa acabou por sofrer um golo numa jogada que nasceu de um erro do Futebol Clube do Porto, dos poucos erros que eu vi na primeira fase de construção. A sair, o Kiver fez um passe errado, acho que foi o Kiver, e acabou por não dar muito certo. Portanto, o Porto não pode repetir. É que depois de sofrer o golo, o Porto, na minha opinião, não reagiu muito bem e teve ali até aos 20 minutos. Os primeiros 20 minutos do Porto não se podem repetir no resto da época se o Porto tenciona ser campeão, porque às vezes dar 20 minutos assim a um adversário que consiga cavalgar é o suficiente para podermos perder um jogo, e o Porto neste momento não se pode dar ao luxo de perder jogos. Claro que vai perder, claro que vai perder pontos no campeonato, mas esta tem que ser a mentalidade, ok? Tem que se pensar que não se pode perder pontos e tem que se pensar que o campeonato só acaba no final e cada jogo tem que ser levado como uma final, assim, é mesmo assim. Portanto, o Porto na segunda parte foi mais uma questão de gestão. O Porto geriu muito bem, acabou por dar descanso ao Frolt, acabou por dar descanso ao Samu. Os primeiros três golos do Porto nasceram todos de momentos diferentes do jogo. A dinâmica de construção foi toda ela triangulações e encontrar o terceiro homem, encontrar o homem livre, e depois isto fez com que a pressão do homem a homem do Rangers e a maneira como o Porto articulou a jogada atraiu os jogadores do Rangers para um sítio
que deixou o Rodrigo Mora sozinho, homem a homem, no meio campo com o adversário, e o Rodrigo Mora, como é um jogador muito criativo e muito gênio, consegue, com um toque, numa recepção orientada, consegue tirar o adversário do caminho, virar-se para a frente, virar-se para a baliza e depois consegue progredir muitos metros com bola, ok? Um, no segundo golo já vimos uma dinâmica de construção diferente e é essa dinâmica que nós vamos explicar aqui na borda, por isso nem vou falar muito disso, é o tal passe do central para rasgar nas costas do lateral oposto, como é que isso funciona. E o terceiro golo nasce outra vez de bolas paradas, bem estudadas, o posicionamento dos jogadores do Porto foi diferente do habitual, posicionaram-se todos no primeiro poste, repararam que havia lá fragilidades da equipa do Rangers e tentaram aproveitar, o que resultou num autogolo. E na segunda parte, lá está, foi um jogo muito de gestão. O Porto baixou linhas porque o treinador italiano, eu prefiro descansar com bola do que descansar em bloco baixo em 5-4-1. Mas a verdade é que o Porto defende tão bem em bloco organizado, em organização defensiva, em bloco baixo, que dá segurança aos jogadores, dá segurança ao treinador para descansar sem bola nesse momento, porque a verdade é que a equipa no 5-4-1 baixa também está estática, ok? Às vezes tem que esticar na transição ofensiva e os extremos têm que estar frescos, mas no geral a equipa não se mexe muito dentro do terreno de jogo, está ali toda compacta, baixa. E eu percebo, e o Porto, como é das equipas da Europa que menos XG concede aos adversários e menos remates à baliza ou coisa do género concede aos adversários, é uma equipa que funciona muito bem e consegue sentir bem o que é que os momentos do jogo lhes pedem. Ou seja, está a ganhar 3-1, prefere descansar os jogadores, não gastar stamina dos jogadores, não gastar índices físicos que vão ser precisos já na segunda-feira contra o Casa Pia. E é muito a partir daí que depois o Farioli geriu muito bem o jogo, na minha opinião. Um jogo muito maduro da equipa do Porto. A equipa, na minha opinião, toda ela bem. Ok, o Porto às vezes podia finalizar melhor. Houve ali um lance que o Borja até soltou ao PP e o PP não finalizou. Mas o Porto, no sentido geral, fez um bom jogo. Fez uma fase de liga muito competente comparativamente à gestão que o Mister fez entre Liga Europa e campeonato. Portanto, o Porto está muito bem no campeonato. Passou nos primeiros 8 na Liga Europa. E é isso, pessoal. Agora vamos passar para a borda tática e depois vamos continuar na análise em vídeo, que já sabem, não se esqueçam de dar subscribe aqui no canal do Marquinhos, do Areses Vision. Comentem também a vossa opinião sobre o jogo, deixem também a vossa opinião sobre as contratações, partilhem o vídeo com os amigos, deem hype no telemóvel, no YouTube, porque isso ajuda muito o algoritmo a partilhar o meu vídeo. E quem puder dar uma ajuda, deem o subscribe no Patreon, e é lá onde se encontram 90% de análises em vídeo, porque vocês sabem dos problemas dos copyrights. Portanto, até já, pessoal. Portanto, pessoal, antes de falarmos da dinâmica de construção que resultou no segundo gol do Futebol Clube do Porto, vamos explicar o que voltámos a falar no último vídeo, até era assim que estava à borda. Ou seja, se vocês se lembrarem do que eu vos disse no último vídeo, o facto dos centrais ficarem muito baixos, juntos quase à linha de fundo, permite ou convida os jogadores do Rangers que estão a tentar pressionar alto a construção do Porto a subirem mais no terreno, e isso aumentou esta zona do campo, e o Porto conseguiu chegar a esta zona do campo e encontrar este espaço, ou através de triangulações com a Alan Varela, ou através de um passe longo, certo? O Porto conseguiu utilizar muito bem esta zona do campo e viu-se a intenção de o fazer. Viu-se várias vezes o Benarek e o Kivior muito baixos, metidos no meio, com o guarda-redes no meio, ou seja, a tentar exatamente ganhar aqui este espaço e depois pôr o Rodrigo Mora nesta zona, a tentar depois tirar proveito. E até naquele golo, no primeiro golo, foi exatamente isso que aconteceu. O Rodrigo Mora ficou aqui numa situação de 1 para 1 por causa disto mesmo, porque a equipa do Rangers estava a pressionar homem a homem e depois foi atraída no momento da dinâmica de construção do Porto, na dinâmica articulada da construção do Porto, e depois isso libertou este espaço e libertou o facto do Rodrigo Mora estar 1 para 1 contra o seu adversário. Isto levou a que o Rodrigo Mora, só com a recepção orientada, ficasse de campo aberto para poder progredir com bola. Estes pequenos detalhes são muito importantes no futebol atual, ok? Vamos agora passar então ao como é que o Porto chegou ao segundo golo e o quão importante é fazer o passe de um lado direito para o esquerdo, e já vamos falar melhor sobre isso. Portanto, pessoal, porque é que o Porto é muito forte no ataque organizado? O Porto no ataque organizado, na minha opinião, é muito forte porque consegue alternar entre jogar curto, jogar articulado e jogar longo com intenção, com intencionalidade. E no segundo gol do Futebol Clube do Porto,
conseguimos ver várias coisas engraçadas. Primeiro vários movimentos de ruptura, ok? O PP fez o primeiro movimento de ruptura, a bola não entrou, ele voltou. Quando voltou, o ala já o acompanhou e abriu aqui um pouco este espaço, ok? Depois, o Rodrigo Moura fez a ruptura, a bola também não entrou e ele voltou. Quando ele voltou, o Diomandé amarrou no Rodrigo Moura. Nesse momento, o Francisco Moura reparou no espaço entre o central e lateral e faz o movimento de ruptura, ok? E a bola depois entra nele. Mas antes de falar neste momento, ok? Porque é que esta ruptura funcionou? Porque houveram duas rupturas antes já feitas e a bola não entrou. E como a bola não entrou, quando a terceira ruptura foi feita, os defesas conscientemente nunca têm a certeza se a bola vai entrar ou não. Ok? E quando os jogadores dos centrais ficam com esse ponto de interrogação na cabeça, ou seja, não sabem se onde fechar porque o Porto vai jogar curto ou se onde de acompanhar o movimento de ruptura, este central fica sempre com um ponto de interrogação à volta, não consegue ter noção do que é que vai fazer, certo? E este tipo de jogo do Porto, do Samu ter capacidade de fazer um movimento de associação e criar aqui superioridade numérica, ou os próprios laterais que vi esta alternância neste jogo, de tanto fizeram superioridade no meio, como é habitual no Porto, o Farioli, como também fizeram o overlap por fora, e é por isso que eu acho que Francisco Moura é muito importante ser titular no Porto, independentemente de não ser o jogador que muitas pessoas gostem. E agora vamos falar numa coisa que também é muito importante e que eu aprendi quando joguei futebol. E os meus treinadores perdiam algum tempo, não é perder tempo, mas dedicavam algum tempo do treino a isso. O que é que eu estou a falar? É a equipa que está sem bola tem que bascular no campo, ok? Que é o quê? Movimentar-se de forma coordenada na largura a acompanhar o movimento da bola. Isso quer dizer o quê? Até o Mourinho falou disso agora nesta conferência de imprensa há pouco tempo. Isso quer dizer o quê? Quando a bola entra neste central, ok? Quando a bola entra neste central, o que acontece é que a equipa anda ligeiramente um bocadinho, quando está a defender a zona. Se a bola subir outra vez para aqui, foi isto que o Mourinho falou. Quando a bola está na largura, o extremo do lado oposto, ok, eles têm que fechar assim, se a equipa defender bem, a equipa tem que fechar assim, e o extremo e o ala, neste caso que é uma defesa a 5, têm que estar na linha do penalti, a meio da baliza, a fechar o meio campo, ok? É assim que se defende, na minha opinião, bem, até foi assim que o Mourinho falou, e eu também aprendi assim, já no tempo que aprendi futebol, e para mim faz sentido, ou seja, se a bola está aqui, agora tinha que ser um passe longo nas costas para isso acontecer, e é agora, é isso vai de encontro, na minha opinião, a jogada do Porto ter sido muito bem efetuada e ter ido de encontro às debilidades do Rangers de conseguir controlar o espaço nas costas da defesa. Ok? Portanto, é juntar duas coisas, na minha opinião, muito boas. Então, voltando aqui, aconteceram os movimentos todos de ruptura, não vamos estar a simular outra vez isso. Temos um 5-4-1, ok, tudo bem. Então, extremos, 6, interiores, 9, laterais. Pronto. Não vamos simular aqui as rupturas que houveram. Já sabemos o que é que aconteceu para o ala depois até ficar amarrado ao PP. Já sabemos que houve duas rupturas antes da terceira, por isso os próprios adversários de defesas nunca estão a contar se é uma ruptura ou não. Já sabemos isto tudo, ok? E depois já sabemos que uma equipa, quando passa a bola na largura, em organização, a equipa que tem organização defensiva bascula até fechar a baliza. Se a bola estiver toda na largura, já sabemos disto. Portanto, passando à frente, quando o Porto está a mastigar a bola nos centrais, e o que até muitos comentadores da Sport TV estão a dizer, não tenho ideias, o Porto não sabe o que fazer à bola, etc. Agora, há pouca fluidez, pouca movimentação, muita rigidez, porque acho que ainda não há uma boa interpretação do modelo de jogo. Quando estes passes estão a ocorrer nos centrais, o que é que acontece? Quando a bola, por exemplo, foi do Bednarek para o Kivior, este ala ligeiramente mexe para cá, certo? Mexe para cá, mexe para cá, mexe para cá, mexe para cá. Quando esta bola entra no Bednarek, acontece um movimento contrário. Sobe, 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 sobe. Quando sobe, este jogador, quer queiramos, quer não, ou seja, imaginemos, o PP estava amarrado no ala.
quando fazemos um passe para cima do central esquerdo para o central direito e a equipa adversária bascula no sentido da bola, e este jogador, o ala, primeiro defendeu mal, porque ficou amarrado ao PP e tinha que largar a marcação homem a homem e fechar este espaço, mas não foi isso que aconteceu. E como aconteceu este espaço cruzado, e este jogador defendeu bem porque foi fechando a bola, houve aqui este espaço enorme para o Francisco Moura poder entrar nas costas da defesa do Rangers. E o passe longo do Bednarek, que também tem que se dizer que foi perfeito, e o gol também acabou por ser fortuito, mas nasceu, na minha opinião, de uma intenção muito positiva, que foi utilizar a basculação adversária como forma de aumentar o espaço entre central e lateral, sabendo que o ala está amarrado homem a homem com o PP. Basicamente era isto que eu queria dizer, porque vamos supor que o passe, em vez de ser cruzado, que é isto que estamos a falar, ok? Cruzado, em vez de ser assim, vamos supor que era um passe vertical. E é isto que eu digo que é muito bem jogado. Se fosse um passe vertical, o que acontecia é que este jogador não ia bascular. E este espaço entre central e ala não ia existir. A partir do momento que o Kiber faz o passe para o Bednarek, este jogador sobe, este jogador sobe, este jogador sobe, este jogador sobe. E como este defendeu mal e ficou amarrado homem a homem com o PP e também não queria que o PP fizesse o movimento de ruptura, o Francisco Moura interpretou muito bem a jogada, viu o espaço, fez o movimento de ruptura, passe longo, perfeito, e está mais um golo criado, para mim, na perfeição. E outro dos lances que eu achei muito bonito, mas não vamos aqui exemplificar na borda, foi aquela bola parada ao minuto 22, que o Rodrigo Moura estava a fingir que se tinha enganado com o William Gomes e começaram meio que a discutir, e era tudo propositado para fazer adormecer a equipa do Rangers. A bola até entrou no Kiber e o Kiber passou para trás, mas o Kiber estava fora de jogo. Portanto, pessoal, é isso. Não se esqueçam, agora quem quiser a continuação do vídeo tem no Patreon, maltinha. Claro que, pronto, eu sei que é um valor um bocado alto, não é por mal, mas quem puder ajudar, pronto, tem lá mais a continuação da análise em vídeo. Quem não tiver, já consegue aprender aqui muita coisa na board tática, consegue perceber muito do que se passou no jogo e mesmo já conseguem entender muito do que o Porto quer fazer, mesmo não tendo aqui a socorrer os vídeos do jogo, ok? Portanto, muito obrigado a todos que gostam do conteúdo, muito obrigado a todos pelo apoio, muito obrigado a todos pela interação, pelos comentários, vocês são incríveis, maltinha, um grande abraço e bom fim de semana.